Amém, amém. Que Deus abençoe. Tá ligado aqui? Peguei o microfone. Liguei, será? Liguei. Obrigado, Letícia. Para eu ficar de frente para você e para vocês que estão aqui. Gente, a igreja aqui está lotada, está todo mundo aqui. Você achou que o povo não vinha porque era feriado. Você achou que o povo não vinha porque estava chovendo. Mas o povo está aqui. Amém, gente? Amém. O povo está aqui, firme para estudar a palavra de Deus. Já vi vários amigos aqui chegando, gente que está estudando a Bíblia e que está conhecendo a palavra de Deus. Esse é o nosso segundo domingo da nossa programação especial para que você tenha acesso ao poder de Deus na sua vida. Amém, gente? Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Você saiu de casa porque o Espírito Santo te trouxe a este lugar. E Ele quer falar com você hoje. E nós não estamos apenas aqui, estamos transmitindo aí pelas redes sociais, no Facebook, YouTube e as de Boa Vista aqui de São José dos Campos. Tem gente aí conectado aí, assistindo conosco, várias pessoas aqui, ó, quem mandou um abraço aqui, a Laine assistindo conosco aí, lá do alto do mundo, no Canadá, assistindo aqui conosco. Também um abraço para você, Laine. Kelly também está aí, já vi pessoal que está entrando, o pessoal vai compartilhando aí, vai mostrando você que não conseguiu estar aqui agora conosco. Você pode assistir depois, vai ficar nas nossas redes sociais, você pode compartilhar também, mas eu já convido você para que no próximo domingo, 7 da noite, você seja aqui presencialmente para receber o poder da palavra de Deus. Poder da palavra de Deus. O tema de hoje, o nosso segundo tema, gente, da nossa semana não, né? Da nossa série, não é? Nossa série, quase semana, porque são 6 temas, da nossa série de cada domingo. O tema de hoje é a senha de acesso. Acesso aonde? Acesso no trono de Deus, acesso a Deus. Se você pudesse ter acesso a Deus, o que você faria para ter acesso a Deus? Imagine que você precisa entrar num banco e descontar alguma coisa, pagar uma conta, e tem uma fila muito grande. Imagine se o dono, o gerente do banco fosse seu pai, por exemplo, né? E você pudesse não ficar na fila e de alguma forma pedir para ele fazer para você, ou de alguma forma ganhar tempo, não é? A gente, no nosso dia a dia, a gente anseia ser amigo de pessoas importantes, não é? Amigo do gerente do banco, amigo do diretor do hospital, não é? Amigo de várias pessoas que é bom você ser amigo, não é? Dizem que é bom que uma pessoa seja amigo de um bom médico, não é? Amigo de um bom juiz e de um bom padre. Aí eu trago para mim aqui, pastor, né? Trago para mim aqui para que você para que você tenha acesso aí a todos os lugares que você precisa. Mas hoje eu quero falar de acesso a Deus, acesso a Cristo e acesso às bênçãos prometidas por Deus. Como é que você faz para ter acesso às bênçãos prometidas por Deus? A Bíblia está cheia de promessas, promessas importantes, promessas lindas, mas será que essa promessa é para você? Será que essa promessa é para mim? O que eu tenho que fazer para que essa promessa da Bíblia ela seja verdade na minha vida? Talvez você já tenha orado, você já tenha buscado a Deus e você tenha se preocupado. Será que Deus vai me ouvir? Será que vai me atender? O que eu faço para Deus me atender? Essa pergunta que a gente faz, o que eu faço para Deus me atender, ela vem de um sentimento religioso que daqui a pouco eu digo como é que a Bíblia chama isso, mas é um sentimento religioso de que nós temos que fazer alguma coisa para que Deus nos ouça, nos atenda. Tem um sentimento assim, não é? Tem um sentimento assim. Se eu me comportar bem, desde que eu sou criança, alguém me fala: se você se comportar bem, se você fizer tudo certo, aí Deus vai te abençoar. Se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você não for bonzinho, você vai para o inferno. E aí a gente traz isso, a gente carrega isso. Isso vem da onde? Isso vem do que a Bíblia chama de paganismo. O que é paganismo? É religião não do Deus verdadeiro, dos deuses pagãos, não é? E como é que são as religiões pagãs do tempo bíblico? E você pode trazer para hoje. Uma religião é pagã quando o súdito
daquele Deus, ou o crente daquela religião, né, o servo daquele Deus, ele tem que fazer alguma coisa, prestar alguma oferenda, fazer alguma coisa para ter acesso a esse Deus. Então, toda religião pagã diz que você tem que fazer alguma coisa, e aí Deus fica olhando, o Deus dessa religião te olha, verifica se ele aceita o que você fez, aí ele age em seu favor. Olha que coisa, hein? Então, hoje, nesta noite, será que cristianismo é assim? Né? O que eu tenho que fazer, então? Qual que é a senha? Como é que eu entro? Como é que eu, não é, vou e alcanço as bênçãos de Deus para a minha vida? A Bíblia diz lá no Antigo Testamento que o pecado ele fez separação entre nós e Deus. A Bíblia diz que o pecado de quem? De Adão e Eva. Não é? O pecado ele fez com que todos nós nascêssemos afastados de Deus. Então nós estamos longe de Deus. O pecado faz separação. Mas já lá no Antigo Testamento, lá no tempo de Moisés, lá no início da história bíblica, obrigado, no início da história bíblica, Deus falou assim para Moisés: Moisés, constrói para mim um santuário para que eu possa habitar no meio das pessoas. Olha que coisa. Por quê? Porque o pecado, ele não sobrevive diante de Deus. O pecado não sobrevive diante de Deus. Então, se alguém tem pecado e Deus aparece com todo o seu esplendor e glória, a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. Então, ninguém sobrevive diante de Deus com pecado. E a Bíblia também me fala, como eu já citei, estou citando Isaías 59, verso 2, que o pecado fez separação entre nós e Deus. Se o pecado faz separação, Deus se encarregou de dar um jeito de acabar com a separação. Ó, já vamos começar com boas notícias. E Deus falou assim, ó, Moisés, faz para mim um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Então Deus disse assim, ó, eu quero que você faça um santuário. Ele mandou fazer um santuário. E ele deu as medidas, ele deu a planta, né? E ele falou tudo certinho, como que tinha que ser esse santuário. Esse santuário tinha 3 compartimentos ali. Tinha o pátio, e no pátio desse santuário tinha lá um altar, e esse altar era para o sacrifício do cordeiro. Na frente do altar, você tinha uma bacia com água, no pátio. E aí você tinha agora o santuário em si. E se você entrasse no santuário, imaginando que a porta do santuário fosse lá no fundo da igreja, se você viesse lá do fundo para cá, você que está olhando para cá, você ia entrar, e aí tinha uma divisão aqui com uma, a Bíblia chama de véu, era uma cortina. Então tinha uma cortina aqui e uma cortina lá na entrada. Esse compartimento era chamado de lugar santo, e aqui atrás do véu, o lugar santíssimo. E a gente sempre pega a igreja para dar esse exemplo, porque a igreja é meio parecidinha com o santuário, não é? Embora não seja, tá bom? O santuário, a igreja não é o santuário, porque a Bíblia diz que o santuário está no céu, não aqui na terra. E se você entrasse no santuário lá do fundo, você que está me olhando para cá, não é? Você que está me assistindo, aí na sua esquerda, não é? Você ia ver ali, na parede ali, um castiçal com 7 lâmpadas. Lâmpada, no caso, vela, tá? Na Bíblia está escrito lâmpada, mas é vela, não é? 7 velas. Para quê? Para iluminar o santuário, senão você não enxergava nada. Do outro lado, você tinha uma mesa com 12 pães sem fermento. 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Aqui na frente da cortina, entendeu? Da cortina separando, tinha um altar com incenso. E o incenso representava a oração dos santos. Ok? Aqui estava fechado, uma cortina, e você ia aqui dentro, no lugar santíssimo, tinha a arca da aliança. O que é uma arca? Um baú, ok? Um baú. E a tampa desse baú, a tampa dessa arca, você já vai ver o que isso tem a ver com a sua vida, tá? Segura isso. Vem comigo. Não é? A tampa desse baú, a Bíblia chama a tampa de propiciatório.
Nomes bem simples para você entender a Bíblia fácil. É isso. Então a Bíblia chama tampa de propiciatório. Então quando a Bíblia diz que Deus faz propiciação pelos seus pecados, a Bíblia tampa, cobre os seus pecados. E na tampa estava esculpido aqui dois anjos, era uma escultura, um olhando para o outro, olhando aqui para baixo. Né? Dentro da arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos. Tinha mais algumas coisas dentro da arca. Tinha a vara de Arão que floresceu, num outro episódio bíblico, e tinha o maná que caía para mostrar que Deus cuidava do povo. Estava guardadinho dentro da arca. Ok? Estava lá. Funcionava assim esse santuário. Quem podia entrar no santuário? Ninguém, a não ser o sacerdote. Até aqui. E aqui, uma vez por ano, o sumo sacerdote, o principal, só uma vez por ano. Ninguém entrava aqui. Ninguém tinha acesso a este compartimento. Por quê? Porque aqui, onde estava a Arca da Aliança, para quem tem mais de 30 anos, falei 30 só para me ajudar. Se você sabe quem é Indiana Jones, um dia uma menina de 17 anos falou, não sei quem é Indiana Jones. Aí eu parei para repensar minha vida. Falei, uma geração mais perversa não sabe quem é Indiana Jones. Não é? Então não vou perguntar aqui quem sabe, quem não sabe. Não vou perguntar, porque eu vou me sentir mal, não é? Mas o primeiro filme do Indiana Jones, que são os Caçadores da Arca Perdida, eles estão buscando, não é? Porque o Indiana Jones, para quem não sabe, é um arqueólogo, ok? Não é? É um arqueólogo. E no primeiro filme da série, ele tenta encontrar a Arca da Aliança, aqui do santuário hebreu, que Deus mandou construir, não é? Eles tentam encontrar a Arca da Aliança nesse filme. Procura aí, né? Deve ter no YouTube. Né? Deve ter no YouTube. Então era assim que funcionava. E Deus mandou fazer, porque aqui neste lugar, porque eu estou fazendo de conta que aqui era o santuário, tá? Se fosse o santuário de verdade, ninguém de nós estava aqui dentro. Né? Aqui neste lugar onde estava a arca, no meio desses anjos aqui, Deus se manifestava. Essa manifestação de Deus é chamada de Shekinah. Então Deus se manifestava aqui como um brilho, como um fogo e tal. Alguém aqui é da Igreja Católica? Ou já foi da Igreja Católica? Alguém? Então veja, a Igreja Católica, ela é chamada de santuário. E eles constroem a igreja como um santuário. Se você entrar numa igreja católica, você vai perceber que em algum lugar aqui no altar da igreja católica tem uma luz acesa, vermelhinha, em algum lugar, não tem? Constantemente, para representar o Shekinah. Ok? Para representar o Shekinah. Porque a Igreja Católica ela tem a configuração do santuário. Mas lá no Antigo Testamento, então, ninguém tinha acesso a Deus. Por que eles não tinham acesso? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas Deus quer ficar pertinho de nós. Ele deu um jeito de ficar. Aí ele falou, Moisés, então constrói esse negócio para mim. Constrói bonitinho que eu vou me manifestar. E Deus usou esse santuário para desenhar para aquele povo como era o plano da salvação. Como Cristo ainda não havia morrido na cruz, funcionava assim. Ó. Se você cometesse um erro, se você cometesse um pecado, aí o pecado causa o quê? Morte. Você não quer morrer, não é? Não quero. Então, Deus falou, eu sei que você não quer, mas alguém tem que morrer. Então você tinha que ir lá naquela época, antes de Cristo, pegar um cordeirinho de 1 ano sem defeito. Um cordeirinho de 1 ano sem defeito, provavelmente o cordeirinho bonitinho, pulando, saltitante, que o seu filho daria nome para ele. Aí você tinha que pegar o cordeirinho e você trazia aqui no santuário, confessava os seus pecados a Deus, com a mão sobre a cabecinha do cordeiro. Simbolicamente, seus pecados passavam para o cordeiro, e o cordeiro tinha que ser morto, imolado. Tinha que matar o cordeiro. Quando matava o cordeiro,
você chorava porque você estava vendo o cordeirinho morrer, só que você entendia que o cordeirinho estava morrendo por culpa de quem? Sua. Então você fez algo errado e quem paga não é você, era o cordeiro. Tudo isso acontecia no santuário. O sacerdote vinha e espirrava o sangue aqui nos altares do santuário. E ia sujando o santuário, não ia sujando? Porque você ia jogando sangue, não é? Ia sujando. Para que serviu o incenso? Por que você acha que tem que ter incenso? Porque se você ficar jogando sangue todos os dias, né? E não era só o sangue do sacrifício pelo pecado. Um cordeiro às 9 da manhã e um cordeiro às 3 da tarde eram mortos todos os dias para representar que a salvação ela está disponível a você o tempo todo. Por isso que na Bíblia, lá no Antigo Testamento, você vai ver essa seguinte expressão, ó, fulano de tal ficou imundo até a tarde. Já viu imundo até a tarde? Por que ele está imundo até a tarde? Imundo até o sacrifício da tarde. Quando tiver o sacrifício da tarde, fez expiação pelo erro. Olha que interessante. Então Deus ele foi fazendo tudo isso para a gente entender o plano da salvação. E uma vez por ano, era o dia da purificação do santuário. Era o dia que a gente ia limpar o santuário. Nesse dia, só nesse dia, o sumo sacerdote ia entrar aqui dentro, aonde estava a presença de Deus. Para ele entrar, ele tinha que pegar 2 cordeiros, ou 2 bodes, como diz a Bíblia nesse dia. Um ele sorteava e era para o Senhor, e o outro ele ia mandar embora vivo. O que era para o Senhor, ele confessava o pecado do povo, matava e entrava com o sangue agora até aqui dentro. Se tivesse algum problema, ele ia entrar na presença de Deus sem a propiciação e ele morreria. Diz a tradição que o sumo sacerdote, para entrar aqui, costumava amarrar uma corda na perna dele, para caso ele morresse, as pessoas iam puxar de fora, porque ninguém ia entrar aqui. Então, notem, senhores, ninguém tinha acesso. Se você cometesse um erro, você não falava direto com Deus, você não conseguia chegar aqui. Ninguém entrava aqui. Você, no máximo, falava com o sacerdote. O sacerdote, ele era o mediador, ele fazia mediação entre você e Deus. Então você falava com o sacerdote lá no pátio, entendeu? E o sacerdote é que entrava aqui na presença de Deus. Daí é que vem a ideia de que pastores têm mais acesso a Deus. Já notaram isso? Você pede oração para mim porque você acha que a minha oração é mais poderosa que a sua, porque eu sou pastor, ou padre, ou líder religioso. Isso até seria verdade no Antigo Testamento. Ok? No Antigo Testamento. Agora, olha uma curiosidade interessante. Diz a tradição que lá, na entrada do pátio, na entrada do santuário e na entrada do lugar santíssimo, eles davam nomes para essa entrada. O judeu dava nome para essa entrada. Na entrada do pátio, lá fora, eles davam o nome de caminho. Então eles falavam, esse é o caminho. Na entrada para o lugar santo, ali na entrada do santuário, eles chamavam de verdade. E aqui, na entrada para o lugar santíssimo, eles chamavam de vida. Você já entendeu o nosso texto. Para que você tenha acesso. Aí, passaram-se milênios nessa situação, entendeu? Milênios nessa situação, até que vem Cristo. Quando vem Cristo, senhores, João Batista olha para Cristo e fala assim, ó, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A senha de acesso. Ele é o Cordeiro de Deus, disse João Batista, apontando para Jesus Cristo. E Jesus, quem é Jesus, senhores? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Vou ler a Bíblia com você aqui, ó, para a gente abrir um parênteses e eu te mostrar quem é Jesus Cristo. Vou ler aqui Filipenses. Livro de Filipenses, no capítulo 2. Você não pode confundir quem é Cristo, tá? Isso é muito importante.
Pastor, mas eu estou na igreja faz tempo, eu vou confundir isso? Confunde. Vem comigo aqui. Ó, Filipenses. Provavelmente você já achou primeiro que eu, porque eu estou sem habilidade de abrir essa Bíblia aqui. Achei. Filipenses capítulo 2. E eu vou ler o versículo 6. Capítulo 2, verso 6. Olha só quem é Cristo. Quem é Jesus, não é? Filipenses capítulo 2 e o versículo 6. Pois ele, está falando de Cristo. Como é que eu sei? Vou ler o verso 5 então. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está falando dele. Verso 6. Pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus. Então, Paulo aqui escrevendo no Filipenses, ele fala assim, ó, Jesus Cristo, ele é Deus. E estamos conversados, tá? Jesus Cristo é Deus. Então diz, ó, subsistindo em forma de Deus, não julgou Cristo como usurpação, palavras bonitas para você entender a Bíblia facilmente, não é? Então Cristo, ele não entendeu que ele estava roubando ou que ele estava usurpando o ser igual a Deus. Ou seja, o texto está dizendo assim, ó, Cristo, quando ele dizia que ele era Deus, ele não entendia que estava fazendo coisa errada em ele dizer que era Deus, porque ele era mesmo. Então, Cristo, ele dizia, eu sou Deus. A Bíblia diz aqui que Jesus era igual a Deus, ok? Igual a Deus. Então, esse é Jesus, igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, que ele vai se tornar homem, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, olha que texto importante. Então, aqui está dizendo aqui, ó, Cristo, senhores, você que assiste em casa, você que está aqui, Cristo, ele é igual a quem? Deus. E quando ele se torna humano, aí a Bíblia usa outra palavra. Notaram aí? Vou ler de novo. Tornando-se em... Que palavra que vem agora? Semelhança de homens. Ó, isso é importante. Então a Bíblia diz que Cristo, em relação a Deus, ele é o quê? Igual. Então ele é igual a Deus. Mas quando ele se torna homem e nasce aqui de Maria, ele não se torna igual ao homem. Ó, que coisa? Ele se torna semelhante ao homem. Isso aqui faz toda a diferença. Então Cristo se torna semelhante a nós, seres humanos. E aí, quando Cristo vem, e aí Cristo é que fala essas palavras em João 14, verso 6. E naquela época, os judeus, eles entendiam claramente do que Jesus estava falando. Claramente do que Jesus estava falando. Porque eles tinham o santuário como local sagrado, tem até hoje, porque o templo ainda existe até hoje. Na verdade, existe uma parede dele, que você conhece pelo nome de Muro das Lamentações. Porque o judeu fica se lamentando de não ter o templo lá, porque ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, e os árabes passaram a morar lá e fizeram uma mesquita no lugar, e a mesquita de Omar está lá no lugar onde era o santuário, e sobrou uma parede que é chamada de Muro das Lamentações, porque o judeu fica lá colocando as suas orações no muro que sobrou do santuário. Olha que coisa. No muro que sobrou do santuário. Mas quando Cristo veio, e alguns judeus não perceberam, é que Cristo falou assim, senhores, para que serve o santuário? Para que servia o santuário? O santuário servia para dar acesso a Deus, é ou não é? Porque aqui no lugar santíssimo, Deus se manifestava. E como é que você tinha acesso antes? Você tinha acesso através do sacerdote, só. Através do mediador. Aqui, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. Mas, então, imagina, ninguém tinha acesso a Deus. Você tinha uma cultura religiosa de saber assim, ó, ninguém chega perto de Deus. Você tem um episódio lá de Moisés,
que o povo falou assim: Moisés, só você que sobe no monte e fica vendo Deus? A gente quer ver Deus também. Então mostra Deus para nós. Aí Moisés conversou com Deus e falou: o povo quer te ver. Aí Deus falou: tá bom, vamos deixar um pouquinho. Aí quando eles foram vendo, começaram a morrer. Aí eles falaram: Moisés, volta, deixa como tá, segue a vida, tá bom, tá tranquilo, não vai dar para ver. O próprio Moisés falou: Deus, queria te ver. Aí Deus falou: Moisés, tem certeza? Tenho. Então entra naquela pedra ali, vira a cara para lá. Entra na pedra, aí diz que Deus passou com sua bondade, olha que maravilha, perto de Moisés. E Moisés sentiu que, como um pecador, diante de um Deus todo-poderoso, a gente não tem, não tem chance. E Deus estava ensinando isso para nós. Entendeu? A gente não tem acesso. Mas quando Cristo nasce, e agora eu quero que você entenda a importância de Cristo em toda essa história. Não é quem é Cristo. Por isso que a gente é cristão. Por isso que aqui é cristianismo. Quando Cristo nasce, Cristo olha para os judeus, olha para mim, para você, e ele diz: eu sou o caminho. Ele está falando das portas do santuário. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Cristo estava dizendo o seguinte: senhores, não precisa mais, assim que eu morrer e ressuscitar, não vai precisar mais de sumo sacerdote. Não vai precisar mais de mediador. Não vai precisar mais de santuário. Não vai precisar de mais nada. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o acesso que você tem a Deus. E a Bíblia diz que ele fala assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim, só que essa linguagem vem ao Pai, Cristo está usando enquanto ele está aqui como ser humano, ok? Então, como ser humano, ele fala assim, ó, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Só lembrando que esse mim, que é Cristo, ele já é seu Pai, porque ele é Deus. Então, o próprio sumo sacerdote agora é Deus. E como é que ele cria esse acesso? Como é que ele cria esse acesso? A Bíblia diz que o pecador, ele precisa morrer. E como é que então Cristo cria o acesso? Ele cria o acesso morrendo no nosso lugar. Cria o acesso morrendo no nosso lugar. Ele morre, quando ele morre, os cordeiros não precisam mais ser mortos, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu de uma vez por todas. Então, se Cristo morreu de uma vez por todas, você, eu, você que me assiste em casa, todos nós não precisamos mais morrer. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Olha que maravilha. Então ali Cristo, ele cria o acesso. Só que aí nós estamos acostumados a não acreditar nisso, porque a gente ficou acostumado a acreditar que Deus só ajuda quem cedo madruga. É ou não é? A gente está acostumado a achar que Deus só ajuda quem faz por merecer. E aí você talvez veio aqui na igreja e você fica olhando para a sua vida e fala assim, eu não mereço esse negócio, não. Eu até tenho que ir para a minha igreja para ver se eu mereço. E eu vou contar para você que está vindo aqui, que tem gente que já está na igreja há muito tempo e fica com umas fake news de igreja na cabeça. Se eu chamar alguém aqui dessa igreja e falar assim, ó, semana que vem é você que prega, é capaz ele entrar em jejum, em oração, ele fala assim, eu tenho que ficar uma semana sem pecar para ver se eu posso participar. Não é? Essa ideia de que eu tenho que me consagrar, ficar sem pecar para participar, vem do paganismo, que você tem que fazer alguma coisa antes para merecer o acesso a Deus. Mas o acesso foi dado assim, ó. O próprio Deus, que é Cristo, falou, deixa comigo, eu vou resolver isso. Aí Cristo vem, a Bíblia diz que ele se esvazia, no texto que a gente leu, ele se esvazia do seu poder, ok? Se esvaziou do seu poder e se tornou semelhante ao homem, porque igual ele é a quem? A Deus, tá bom? Igual ele é a Deus. A Bíblia chama Jesus de filho de Deus. Não pense você
que quando a Bíblia fala que Jesus é filho de Deus, ela está falando que é filho de Deus igual você é filho de Deus. Igual eu sou filho de Deus. Não, Jesus não é filho de Deus, que nem eu sou filho de Deus. A gente é filho de Deus porque Deus nos criou. Porque na Bíblia você tem uma outra expressão para filho, porque eles falam outra língua, não é? Eles falam hebraico. Tem uma outra expressão na Bíblia, não é? Para filho, não é? Deixa eu ver se eu acho um texto aqui que eu queria mostrar para vocês, senão eu cito de cor para você aqui. Um texto interessante aqui, para você entender essa ideia de filho, não é? Se você não achar, não tem problema. Achei. Está aqui, era isso mesmo. Vou mostrar aqui para você, porque quando Deus fala, a Bíblia fala que Jesus era filho de Deus, você tem que fazer uma diferença aí do que está acontecendo. Você é filho de Deus? Por quê? Porque ele criou você, não é? Jesus é filho de Deus? Sim, porque Deus criou ele. Não, Deus não criou Jesus. Porque Deus não é criado, ele sempre esteve lá. Tanto que em João capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é antes de qualquer criatura. Ele já estava lá, se referindo a Cristo. Então, quando você fala filho, não é? Filho eu tenho 2 filhos, então nasceu de mim, do meu sangue. Só que na Bíblia não tem a expressão filho só desse jeito. Né? Você tem alguns textos na Bíblia que falam assim, ó, você tem Saul chamando Davi de filho. Né? Então Saul fala assim, meu filho Davi. Só que a gente sabe que Davi era filho de Jessé e não de Saul. Saul era o rei antes de Davi. Então, quando ele chama Davi de filho, ele está falando como a gente fala também de forma carinhosa quando você vê um menino que não é seu filho, você fala filho, não é? Mas não é seu filho. A gente também usa essa expressão. Agora, tem uma expressão na Bíblia para a palavra filho que a gente não usa. Ah, uma outra. É Jesus, filho de Davi. Já viu essa expressão? O que quer dizer filho de Davi? Davi já tinha morrido há muito tempo quando Cristo nasceu. Não é? Ele era filho de Davi? Não, ele era da descendência, da linhagem de Davi. Então, ele era chamado de filho de Davi, por ser da descendência da linhagem. Mas tem um jeito de usar a palavra filho que nós não usamos aqui no Brasil. Não usamos. E é esse jeito que se refere a Cristo. Por exemplo, quando se fala de Tiago e João, a Bíblia diz que eles eram filhos do trovão. Já viu essa expressão? Filhos do trovão. Quer dizer que era o quê? Eles eram iguais ao trovão, eles eram bravos, não é? Perdiam a paciência, pavio curto. Então, pavio curto, filho do trovão. É nesse sentido, Jesus também falou assim, ó, se você encontrar lá na cidade um filho da paz, já viu essa expressão? Se você encontrar na cidade um filho da paz, repouse sobre ele a vossa paz. O que é um filho da paz? É uma pessoa que vai te receber de forma amistosa, sem guerra. Ele é filho da paz. O que é bravo é filho do trovão. Nesse mesmo sentido, Jesus é filho de quem? De Deus. Se você é filho do trovão, você é igual ao trovão. Se você é filho da paz, você é igual à paz. Nesse sentido, se você é filho de Deus, você é igual a Deus. João 5,18. Para ser a prova dos 9 do que eu estou falando. João 5,18. Diz assim, ó. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, matar Jesus. Por quê? Porque não somente violava o sábado na cabeça deles, né? Ele violava o jeito que eles guardavam, que eles guardavam o sábado, mas o que Jesus fazia, gente? Que era terrível, que eles queriam matar Jesus por causa disso. Jesus também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se como? Igual a Deus. Está na Bíblia aí? Está vendo? Então, quando Jesus falava Deus é meu Pai, os judeus, o povo da igreja da época, falou, não, isso é blasfêmia. Porque ninguém é... Você não pode falar isso. A não ser que você seja, de fato,
igual a Deus, e Cristo era. Ele falava, eu sou Deus. Qual é a importância disso? A importância disso é que quando ele se torna homem, ele não se torna igual a nós. Sabe por que ele não se torna igual a nós? Simples. Porque ele era Deus. Então ele se torna homem sem deixar de ser Deus. E aí Cristo vive aqui como homem mesmo, com todas as consequências de ser humano. Embora ele não deixou de ser o quê? Deus. Mas o poder dele estava com ele? Ele se esvaziou do seu poder. Ele ficou como ser humano. Então ele sentia fome, dor de cabeça, tristeza, não é? Ele era um ser humano. Mas se ele falasse chega, o que acontecia? Se ele falasse chega, chega. Acabou. Entendeu? Se na cruz ele falasse chega, a cruz virava um foguete, levava ele para o céu e a gente morria. Era só ele falar chega. Tanto que quando Satanás vai tentar Jesus, notem vocês que Satanás, quando vai tentar Jesus, ele não tenta com tentação de ser humano, ele tenta com tentação de Deus. Ele olha para Jesus e fala assim, ó, você está com fome? Tô. Então manda que essas pedras se transformem em pães. Transformar pedra em pão não é tentação nem para mim, nem para você. Se Satanás aparecer para mim e falar, Júnior, transforma a pedra em pão, eu falo, epa, não consigo. Não tenho esse problema. Não tenho essa tentação. Essa tentação, ela só se refere a alguém que pode fazer isso. Então, quando Satanás tenta Cristo, ele está dizendo assim, ó, abandona essa missão e volta e usa o seu próprio poder. Volta a ser Deus e deixa essa humanidade morrer toda aí. Aí ele nem só de pão virá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a tentação de Cristo, gente, ela era a tentação de continuar aqui, vendo tudo que ele via, de errado. Você já viu coisa errada na vida? Então Cristo via, só que ele tinha poder de arrumar. Entendeu? Imagina. Ele estava vendo com poder de arrumar, não podia usar o poder, porque o plano era outro. O plano era outro. Era salvar toda a humanidade morrendo no nosso lugar. Então, já que Cristo ele é Deus e morreu no nosso lugar, ele pagou o preço. E ele é o nosso suficiente Salvador. E por que é interessante que ele não tenha se tornado igual a nós? Porque se Cristo se tornasse igual a nós e ele deixasse de ser Deus, ele também precisaria de um Salvador. Ele não poderia ser o Salvador. Ele se tornasse humano sem ser Deus, ele precisaria de um Salvador para ele. Mas ele não veio aqui para salvar a ele, ele veio aqui para salvar a nós. É por isso, senhores, agora olha para mim, que você vai ser tentado a achar que como Cristo viveu sem pecado, você foi chamado a também ter uma vida sem pecado para ter acesso a Deus. Entendeu o que eu estou falando? Você vai ser tentado a achar que você só terá acesso a Deus se você tiver uma vida impecável, sem erro. Cristo ensinou a nós que não é assim. Amém, gente? Não é assim. Cristo está dizendo, eu não vim ensinar você o que você tem que fazer para ser salvo. Eu não vim te mostrar o caminho. Ele não falou, este é o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou isso. O que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo não veio aqui olhar para mim e para você e dizer assim, ó, eu não estou gostando aí do que você está fazendo, essa sua vida e tal. Melhora aí, senão não tem conversa comigo. Não foi isso que ele falou. Ele falou assim, ó, eu vim resolver o problema. Eu sou o seu Salvador. Vim salvar você. Eu vivi aqui 33 anos sem cometer pecados nem pensamento e mesmo assim me entreguei. Porque eu sou o Cordeiro. E morri no seu lugar. Então hoje, você não vai ter acesso ao céu porque você repete o sacrifício de Cristo. Isso é blasfêmia, tá?
Você não foi chamado a repetir o sacrifício de Cristo. Você não foi chamado a ter uma vida como a de Cristo. Você foi chamado a crer que a vida dele é o acesso para a vida eterna, no seu caso. Então Cristo olha para você e fala: filho, você tem pecado? Cristo fala: estou sabendo faz tempo disso. Sei faz tempo do que você faz, sei de tudo isso. E mesmo sabendo, eu vim aqui e morri por você. Morri por você porque eu te amo. Eu podia apagar, desligar e dar um reset e começar tudo de novo. Morria você, Satanás, morria todo mundo. Mas eu amo você, eu não quero outra pessoa, eu quero você. Se você não estiver no céu, quem estiver lá vai sentir a sua falta para sempre, porque não tem ninguém igual a você. Você é insubstituível, tão insubstituível que o próprio Deus deixou tudo para vir aqui pagar o preço no seu lugar. E o que eu faço então, pastor? Você não faz nada. Você só aceita. Só isso? Só isso. Aí é difícil, porque a gente não gosta de só isso. A gente quer que seja difícil. A gente quer ficar ajoelhado no milho. A gente quer pagar penitência. A gente quer fazer alguma coisa. A gente quer condenação. Aí Cristo falou: não tem condenação. Não tem condenação. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz: agindo Deus, quem o impedirá de te salvar? Quem? Ninguém pode te impedir. Mas e os meus erros? Aí é um outro caminho, porque Cristo está falando assim, então entenda uma coisa. Você será salvo completamente de graça. Não tem nada em você. Porque se eu olhar para você, aí é morte, você merece. Então não trabalhamos com o que você merece. Trabalhamos com o que Cristo quer te dar. E Cristo quer te dar salvação. Salvação. Ele morreu no seu lugar. Ele falou assim, eu te dou acesso livre. Você pode falar comigo a hora que você quiser. Se você se ajoelhar e falar comigo, é como se você no Antigo Testamento estivesse aqui no lugar santíssimo e eu te ouço, eu te ajudo, eu te abençoo. Pastor, mas eu preciso de uma bênção de Deus. Fala com Ele. Fala com Ele. Ele está te ouvindo. E é claro que a alegria de entender que Deus te ama, mesmo você fazendo tudo errado, faz você querer ser uma pessoa diferente, é ou não é? Você fala, não, para esse Deus eu vou entregar tudo, eu vou entregar a minha vida, eu entrego tudo para Ele. Porque Ele me deu a salvação. E me deu a salvação completamente de graça. Ele é Deus. Venceu como Deus. Venceu para que a gente tivesse a vida eterna. E Ele fala, pode vir, vem, porque eu sou seu pai, estou aqui para te abraçar. Então olha só, eu não conheço a sua vida, mas eu sei que você tem problema, porque todos nós temos problemas. E eu falo aqui de problema espiritual, de separação de Deus, pecado, essas coisas. Você tem pecado, tem ou não tem? Eu tenho também, todo mundo tem. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, não tem ninguém que não tem. A nossa diferença aqui é que a gente entendeu que Cristo olha para nós e fala assim, eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Então você não será salvo porque você faz coisa certa. Você não será salvo porque você é bonzinho. Você não será salvo porque você veio para a igreja e a partir daí você não errou mais. Não é por isso que você será salvo. Você será salvo porque alguém que não é você pagou o preço no seu lugar. Então nós não podemos olhar para nós com nenhum tipo de vanglória. Não dá. Não dá para a gente aqui na igreja olhar para quem não está aqui e se sentir melhor do que quem não está aqui. Aí não dá. Aí isso te tira do céu, porque isso é uma blasfêmia muito grave. Porque você está pegando para você algo que Cristo ofereceu de graça. Então nesta noite eu quero orar por você. Eu quero que você acredite na graça de Deus. Acredite na graça de Deus. Acredite que você será salvo de graça. Completamente de graça. Acredite a partir de hoje que você tem absoluto e completo acesso a Deus. Você tem acesso.